Olá, tudo bem? Na reflexão de hoje, eu quero conversar com vocês sobre a importância da autoobservação. Ela é uma ferramenta muito eficaz de autoconhecimento. A autoobservação consiste na gente estar mais conscientes de nós mesmos. Porque do jeito que a sociedade está estruturada hoje, tudo está programado para que o nosso olhar esteja sempre para o mundo exterior. Entra naquela de o que o outro vai pensar de mim, o que o outro está achando de mim, quando na verdade a gente deveria ter um olhar mais interno, de observar realmente as nossas atitudes ao longo do dia. Um exercício muito prático é ao final do dia a gente fazer uma recapitulação de todo o nosso comportamento, de todas as nossas vivências, de todas as situações que aconteceram ao longo do dia e nos questionarmos se a forma como nós reagimos àquelas situações, se foram, se a forma de reagir foi nova, a gente teve uma nova reação a um tipo de situação, ou se foi a mesma reação. Normalmente é a mesma. Normalmente a gente reage da mesma forma aos mesmos estímulos. Por exemplo, uma pessoa pega o ônibus e faz sinal para descer e o motorista não para no ponto. Ele para um ponto depois e não ouviu o sinal. Para determinadas pessoas isso é o fim do mundo. A pessoa já grita, já reclama, já xinga, já desce do ônibus esbravejando. E aí, se a pessoa fizer uma autoanálise, ela vai perceber que toda vez que o motorista deixa fora do ponto, ela reage dessa forma. E aí, o objetivo dessa autoobservação é a gente se questionar se não haveria uma outra atitude, se não haveria uma outra forma de reagir. Por exemplo, esse caso do ônibus. Se o motorista deixou um ponto depois, tudo bem, eu desço e vou caminhando. Aquela distância que eu teria até o lugar para onde eu vou ficou aumentada. Mas isso é o quê? É um exercício que eu faço. Eu estou me exercitando. Né? Aí é aquele negócio. Tudo que acontece é neutro. A gente é que dá a interpretação positiva ou negativa. Nesse caso do ônibus, a interpretação negativa é que eu vou chegar atrasado, eu vou ter que andar, vou ter que ter mais esforço, porque era para eu ter descido um lugar mais perto, eu fui descer um lugar mais longe. Mas, se for olhar pelo lado positivo, a gente está fazendo um exercício matinal. Às vezes não tem tempo nem para fazer uma caminhada. E aquele fato de descer fora do ponto já ajudou a gente já, vamos dizer assim, forçou a gente a fazer um exercício, a caminhar. Porque a questão não é o fato de ter deixado a gente fora do ponto. A questão é a forma como nós reagimos a isso. Né? E é lógico que está impregnado nessa reação uma outra coisa que a sociedade também nos coloca muito, além de nos colocar sempre com esse olhar para fora, é a correria, é o tempo escasso. Está sempre todo mundo correndo, está sempre todo mundo apressado. Não pode perder aquela composição do trem, ou do metrô, ou não pode perder aquele ônibus, não pode perder aquele sinal que está fechado e a pessoa gostaria que tivesse aberto. Né? A gente está sempre em correria, sempre é uma sensação até de frustração, né? Você parece que você não consegue, você não dá conta
de tudo aquilo que tem que fazer no dia, porque já está dentro dessa eletricidade, está dentro dessa correria, que é também algo que nos coloca para fora, que não nos permite fazer uma autoobservação, uma autoanálise. Por que eu estou correndo? Experimenta, faz um exercício que é o seguinte: andando na rua, procure andar numa velocidade menor do que as outras pessoas, né? As outras pessoas estão andando em determinado ritmo. Procure andar num ritmo um pouco menor, né? Mais devagar. E aí, observa como é que o nosso cérebro, como é que a nossa mente vai se comportar quando a gente fizer isso. Ela vai, eu posso te garantir que ela vai surtar, entendeu? Porque a gente está vendo as pessoas é, é, passando por nós, né? A gente tá vendo que é como se a gente estivesse perdendo tempo. Se a gente está andando mais devagar, mais concentrado, olhando, né, o caminho, fazendo até uma reflexão, até um pensamento mesmo das coisas que a gente tem para fazer no dia, né? E se a gente fizer isso, a nossa mente já começa a surtar, já começa a, parece que é um caranguejo dentro da lata que começa a se debater, justamente porque já tem incorporado na gente essa coisa da pressa, essa coisa da correria, essa coisa do não tem tempo, né? A pessoa vai dizer assim, pô, mas como é que eu vou andar mais devagar do que as outras pessoas se eu já saio de casa atrasado, se eu já saio de casa na correria, entendeu? É entender o objetivo aqui dessa nossa conversa é ajudar a gente a refletir e entender que essa correria não é o padrão, não deveria ser assim. A gente é que se permite se colocar nessa correria justamente por falta dessa autoobservação. Como é que isso acontece? A gente muitas vezes vai correr para chegar até algum lugar, para fazer alguma coisa, e aí se ao final do dia a gente tem uma prática de observar tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia e fazer uma reflexão nos nossos comportamentos, nas nossas reações, eu posso garantir que muitas vezes a gente vai encontrar determinadas ocasiões que a gente correu, que a gente saiu que nem um desesperado, e quando chegou na hora, lá no local que a gente chegou, por exemplo, ainda tinha tempo. A gente poderia ter até chegado um pouquinho depois. A gente chegou lá e ainda ficou esperando, sabe? Se a gente for ver, é um padrão. São as mesmas situações, as mesmas reações para o mesmo tipo de situação, né? Se tivesse exercício da autoobservação, a gente vai dizer, poxa, é, realmente, eu corri, eu saí desesperado pela rua, eu fiquei chateado porque eu não peguei o ônibus tal, não peguei a condução tal, e só peguei a próxima, mas aí chegou lá no lugar que eu iria, não fez diferença nenhuma. Eu ainda fiquei esperando 15 a 20 minutos, sabe? Se a gente for... Por isso que é importante essa questão da autoobservação. Porque se a gente for observar, se a gente for refletir em cada atitude que a gente tem ao longo do dia, a gente vai perceber um padrão e a gente vai perceber que muitas vezes a gente não precisaria ter tomado aquela decisão que a gente tomou, ou a gente não poderia não ter reagido daquela forma que a gente reagiu, mas como o olhar, o nosso foco está sempre para fora, está sempre no externo, a gente nunca vai parar para pensar nisso. A gente nunca vai parar quando esse exercício que eu falei, da gente andar mais devagar do que as outras pessoas, né?
a gente nunca vai parar para dizer assim, poxa, já estou eu aqui tentando andar mais devagar, a minha mente já está aqui pulando, dizendo que eu estou atrasado, que assim eu vou me atrasar, eu não vou chegar na hora, mas a mente fez essa mesma coisa comigo ontem. Quando eu fiz esse exercício ontem, foi a mesma coisa. O mesmo desespero de achar que eu ia chegar atrasado em determinado lugar, no trabalho, por exemplo, foi a mesma coisa. E no final das contas, deu tudo certo. Eu não cheguei atrasado. Ou na hora que eu cheguei, deu tempo. Porque assim, as pessoas correm por minutos, por segundos. Às vezes o sinal está aberto para os carros e fechado para os pedestres. A gente acaba atravessando, correndo na frente dos carros. Aí o que normalmente acontece? A gente corre, atravessa a rua, quando chega do outro lado, o sinal fechou. Aí vem todo mundo atravessando. Por isso que o que eu quero deixar como uma reflexão para hoje é essa questão da autoobservação. Observe, no final do dia, antes de dormir, vamos dizer assim, uns 20 minutos antes, porque se deixar para fazer isso na hora que deitar na cama, é bem capaz de a gente dormir. Então, 20 minutos antes, ou até quando a gente está se preparando já para dormir, vamos tentar fazer uma recapitulação de como foi o nosso dia, do que aconteceu, de qual foi as nossas reações, quais foram as situações que a gente enfrentou, justamente para a gente começar a ficar mais conscientes de nós mesmos e mais presentes, né? Mais no controle da nossa vida, porque fica uma coisa muito automatizada, a gente vai fazendo as coisas meio que já em comportamentos padrões e acaba que dá até uma sensação de frustração, de não ter o tempo para a gente fazer o que a gente gostaria de fazer e de estar sempre, é como se assim, a gente estivesse sempre na linha de chegada. A gente nunca chega, né? A gente nunca completa o objetivo. É isso que eu queria falar. A gente nunca completa o objetivo. A gente está sempre, como se diz, correndo atrás do rabo. Está sempre com um monte de coisa para fazer e nunca tem tempo para nada. E uma coisa que vai ajudar a gente a sair desse automatismo, né? Desse comportamento frequente, é a autoobservação. Experimente fazer isso aí nos próximos dias. Experimente fazer esse exercício de andar mais devagar do que as outras pessoas na rua e comece a observar mais a você mesmo. Comece a ficar mais consciente das suas reações, porque só assim, quando a gente fica mais consciente das nossas reações, é que a gente sai daquele negócio que diz assim, poxa, eu sabia que eu deveria ter feito isso, mas eu não fiz. Eu sabia que eu deveria não ter agido dessa forma, mas eu agi. É aquela diferença entre o saber e o fazer. E uma das coisas que dificulta esse processo é justamente essa alienação que nós temos de nós mesmos. Então, essa reflexão, essa é a ideia que eu quis passar aqui para vocês hoje. Eu agradeço pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigado.